TV Câmara, Natal. Bom dia a todos, senhoras e senhores aqui presentes. Sob a proteção de Deus, daremos início à audiência pública para discutir a integração das políticas de educação, saúde, assistência e juventude no uso do crack e outras drogas. Essa audiência pública é uma iniciativa da Frente Parlamentar, criada neste Poder Legislativo, de minha autoria, uma frente parlamentar de apoio aos usuários de drogas, familiares e amigos, bem como da Comissão Especial de Combate ao Uso das Drogas, do crack e do ox, no município de Natal. Obrigado, vereador. Passo a palavra, então, ao vereador Ney Lopes Júnior, do DEM. Bom dia a todos. Autoridades já nominadas que compõem a mesa diretora dos trabalhos, minhas senhoras, meus senhores, representantes dos mais diversos segmentos do Poder Executivo Municipal, Poder Executivo do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, especialistas, estudiosos, cidadãos aqui presentes. Gostaria de, inicialmente, fazer menção a alguns pontos que eu elenquei para dar início a essa audiência pública, de extrema importância para a cidade de Natal, diante dos fatos incontroversos que nós estamos vivenciando no Brasil, no Rio Grande do Norte e também na nossa capital. Estive pessoalmente em Brasília, no Ministério da Justiça, na Secretaria Nacional sobre Drogas, convidando a secretária nacional para participar desta audiência pública, há cerca de 15 dias atrás. Protocolei um ofício, estive no gabinete, mas não tivemos resposta da secretária, que certamente deve ter algum outro compromisso que não pôde se fazer presente na manhã de hoje, de Natal, aqui no plenário da Câmara Municipal, mas que eu encaminharei o vídeo desta audiência pública para que a secretária nacional possa ter conhecimento. O que me fez criar nesta casa a Frente Parlamentar de apoio aos usuários de drogas, familiares e amigos, e a Comissão Especial de Combate ao Uso do ox, do crack e outras drogas, foi justamente a triste realidade que nós estamos vivendo no nosso país, como já disse, e que vem se alastrando por toda Natal. Semana passada nós tivemos a Semana Municipal e Estadual das Drogas, e ontem foi o Dia Internacional de Combate às Drogas. É muito comum nós termos audiências públicas para debater os mais diversos temas que afligem a nossa sociedade. Mas eu espero que desta audiência pública nós possamos sair com soluções concretas, com soluções fiáveis, com soluções execuíveis para combater as drogas no município de Natal. Inicialmente, eu gostaria, muito se fala na imprensa, na sociedade, no combate ao crack e posteriormente ao ox. Também será objeto de debate nesta audiência pública não somente as drogas ilícitas, mas também as drogas lícitas, que causam um mal tão prejudicial ao cidadão como as drogas ilícitas.
Informo às senhoras e os senhores que esta audiência é apenas a primeira de outras que teremos mensalmente, como disse, é fruto de uma comissão especial desta casa, aprovada por esse plenário, onde nós teremos pelo menos uma reunião mensal para debater o assunto no município de Natal. Eu tive a preocupação de elaborar, até para que torne mais didática a audiência pública, um PowerPoint com algumas informações que, sem dúvida alguma, a maioria das senhoras e dos senhores já tem conhecimento, mas para que nós possamos também passar para a sociedade natalense os números referentes ao consumo de drogas no município de Natal. Porque nós temos, no meu ponto de vista, 3 vertentes: o combate, a prevenção e o tratamento. Claro que daqui vão sair outras ideias diante da qualificação das pessoas que compõem o plenário desta casa hoje. Mas a minha preocupação é justamente com a prevenção. O poder público se tornou ineficiente no combate ao uso das drogas. O poder público, de uma forma geral, os municípios brasileiros, os estados brasileiros e o governo federal. No entanto, nós sabemos da existência de diversas experiências exitosas no combate ao uso de drogas no Brasil e até em alguns municípios do Rio Grande do Norte. E também algumas ações já realizadas no município de Natal. Então, apenas para que as senhoras e os senhores possam ter conhecimento, o levantamento divulgado no início do mês de junho de 2011 pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas revela que 65,2% dos jovens brasileiros, estudantes do ensino fundamental, com idade entre 10 e 18 anos, já experimentaram alguma droga psicotrópica que altera o comportamento, incluindo o álcool. Outros 11,7% usam frequentemente algum tipo de droga. Ainda segundo a pesquisa, a maioria dos jovens brasileiros começa a consumir bebidas alcoólicas antes de completarem 18 anos. Em média, o início se dá por volta dos 14 anos de idade, apesar da venda do álcool ser proibida para menores em todo o território nacional. Entre os universitários que ainda não completaram a maioridade, 79,2% também declararam o consumo de álcool. No Rio Grande do Norte, o avanço do tráfico de drogas é evidenciado pelos dados de apreensão de entorpecentes da Polícia Federal. Comparando-se os 4 primeiros meses de 2011 com todo o ano passado, verifica-se um aumento de 587% em relação à cocaína e 23% no que diz respeito ao crack. De acordo com os números da Delegacia de Repressão e Entorpecentes, entre 2005 e 2011 já foram apreendidos 482 quilos de crack, 338 quilos de cocaína e ainda nesse período foram apreendidos 138 quilos de pasta da droga. Pesquisas recentes sobre o álcool revelam a presença do crack em mais de 98% dos municípios brasileiros. 98% dos municípios brasileiros. Mas os usuários de crack não representam 1% da população brasileira. É onde eu falava das drogas lícitas e ilícitas. Enquanto isso, segundo o especialista em dependência química Walter Coutinho, existem 22 milhões de dependentes de álcool no país. Além disso, o consumo de bebidas alcoólicas está associado a 75% de doenças graves como hipertensão, câncer e problemas mentais, além da ligação com o fenômeno do abuso e exploração sexual.
Segundo o balanço do Ministério do Desenvolvimento Social, divulgado em julho de 2011, o município de Natal possui aproximadamente 223 moradores de rua, a maioria na faixa de 25 a 44 anos. E deste número, pelo menos, 55% já fizeram uso de drogas lícitas ou ilícitas. O consumo de cocaína e crack tem sido associado diretamente à infecção pelo HIV ou outras doenças sexualmente transmissíveis. O comportamento de risco mais observado são o número elevado de parceiros, o sexo sem proteção e a troca de sexo por crack ou por dinheiro para comprar a substância. Estudo realizado com 388 adolescentes, majoritariamente do sexo feminino, que procuraram espontaneamente um serviço público de Porto Alegre em 2001 para realizar o teste de HIV, revelou que os casos de soropositividade diagnosticados estavam diretamente associados aos relatos de relação sexual com parceiros sem preservativo e troca de sexo por drogas. No Rio de Janeiro, onde foram entrevistados 675 homens entre 18 e 50 anos com sorologia negativa para o HIV e antecedente de sexo com homens nos últimos 6 meses, observou-se que a vulnerabilidade à infecção pelo HIV estava associada à pobreza, ao baixo nível de instrução e ao uso de drogas, especialmente a cocaína e o crack. Em Campinas, outro estudo com usuários predominantemente do sexo masculino detectou a presença do HIV em 11% dos usuários, relacionando o uso do crack e a prática de sexo sem proteção ao risco de infecção pelo HIV. Embora a troca de sexo por drogas seja uma prática mais comum entre as mulheres, esse comportamento também é encontrado em homens, consumidores de crack, independente da sua orientação sexual. Apesar da escassez de estudos nacionais específicos sobre esse assunto, uma pesquisa realizada com 13 michês, 53 travestis e 449 prostitutas da cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, constatou que o consumo de crack e de cocaína injetável aumentava sensivelmente o risco de infecção pelo HIV. Para alimentar o vício, os consumidores da droga fazem de tudo. A primeira atitude, na maioria dos casos, é vender objetos pessoais e de familiares. Quando cessam as fontes mais próximas, os dependentes químicos partem para a violência e começam a roubar. O que fazer? Esta é a grande pergunta. O que fazer? Todos esses dados nós temos conhecimentos, mas o que fazer? Para recuperar os usuários de entorpecentes, é preciso oferecer alternativas ao prazer do uso gerado pelo consumo dessas drogas. Faz-se necessárias ações conjuntas com setores da mídia, profissionais da saúde, da educação e das ciências sociais e a população em geral na direção da produção de consensos que permitam estabelecer uma abordagem inovadora e local que trata destes temas, considerando as realidades de mercado de consumo, do mercado de trabalho e das contribuições da economia, da política, da sociologia, da comunicação, da antropologia e de outras áreas do conhecimento, além das que habitualmente tratam destes temas. Isso foi um trecho que foi escrito, parágrafo que foi escrito pelo professor Rogério Horta, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Pelotas e doutor em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde coordena o programa de formação em Psicoterapia de Família, com ênfase em drogas e dependência química. Experiências bem-sucedidas. As ações estruturantes que se referem à disseminação de boas práticas de atendimento. Associação Lua Nova, acolhimento de jovens grávidas ou mães usuárias de drogas que promove geração de renda. A proposta da associação é trabalhar com mães e gestantes em situação de risco, geralmente ainda adolescentes, usuárias ou não de drogas. Isso ocorre em Sorocaba, no estado de São Paulo. O consultório de rua, que é o atendimento psicológico, médico e social nas ruas, Salvador, na Bahia. E a terapia comunitária, busca pela própria comunidade de solução para seus problemas por meio da formação de uma rede solidária de acolhimento e encaminhamento. Foi criada e aprimorada pelo professor Dr. Adalberto Barreto, da Universidade Federal do Ceará, a partir de sua experiência com moradores da favela do Pirambu, em Fortaleza, Ceará. Então, esses foram alguns dados que eu colhi para que nós pudéssemos dar o primeiro passo na audiência pública de hoje. Vereador Aquino Neto, desde já agradeço e resisto à presença de Vossa Excelência. Na minha concepção, e aqui certamente nós vamos discutir e debater, mas na minha concepção,
o combate efetivo às drogas, a prevenção efetiva ao uso de drogas e o tratamento deve necessariamente ser uma ação coordenada pelos mais diversos segmentos do governo municipal, do governo estadual, do governo federal e da sociedade civil. Porque muito me preocupa, dentre esses estudos, quando comecei a ler, me aprofundar neste assunto, muito me preocupa o desconhecimento, por exemplo, dos pais com relação aos riscos. Eu vi um depoimento de um pai que percebeu a mudança de comportamento de um filho, em que ele, o pai, atribuía a um problema de visão. Não, meu filho está inquieto, é um problema de visão que ele tem, e assim foi no decorrer do tempo, quando na verdade esse jovem já estava absolutamente envolvido com o crack, que é hoje, no momento, a droga mais devastadora que nós podemos ter juntamente com o oxi. As informações dos estudos que eu fiz revelam que o consumo do oxi pode causar uma dependência total e absoluta em apenas 72 horas. Em apenas 72 horas, um cidadão pode ficar absolutamente viciado no uso do crack, o que muito preocupa, até pela questão do preço. O crack hoje custa em média de R$2 a R$5, onde o seu efeito atinge o ápice em apenas 10 minutos. Pessoas fumam, segundo relatos que colhi, chegam a fumar 100 pedras por dia. 100 pedras por dia, por não conseguir ficar sem a ausência do crack e agora do oxi, que pela composição, basta dizer a composição, que mesmo não sendo profundo conhecedor do tema, já dá para perceber o efeito do oxi, que é feito de cal, querosene e pasta de cocaína. E outra coisa, para concluir, para que nós possamos ouvir, de fato, os especialistas no assunto. Passou essa época em que o consumo de drogas era restrito a uma determinada classe social. Até pouco tempo, até poucos anos atrás, era restrito a determinadas classes sociais. Hoje não. Hoje o crack está presente na escola pública, hoje o crack está presente na escola privada, hoje o crack está presente num barzinho que o jovem frequenta nos finais de semana, hoje o crack, o oxi e outras drogas estão presentes na porta das escolas, na porta dos hospitais, e o poder público e a sociedade civil não podem se render a este avanço dessas drogas que estão acabando com os nossos jovens e com os nossos adultos. Daí a iniciativa desta audiência pública. E eu conversava com o Dr. Magnus, dentre outros especialistas, que nós temos alternativas. Nós temos alternativas além das apresentadas. Nós temos uma experiência fantástica aqui no município de Ceará-Mirim. O município de Ceará-Mirim tem uma experiência que é um modelo para o Brasil. Nós temos a possibilidade de estimularmos o poder público, a sociedade civil integrada, de estimularmos, por exemplo, o trabalho voluntário. Quantas e quantas pessoas, e eu conversava com o Dr. Magnus com relação a isso, quantas e quantas pessoas se predispõem a contribuir aí para as comunidades, ensinar música, ensinar corte e costura, para ocupar os jovens. Porque a desocupação, não ter o que fazer, também
é um fator predominante na busca pelas drogas. Todos nós sabemos as dificuldades que o poder público exige. Mas outra ideia, outra alternativa, que eu sempre defendi em outros segmentos, em outras audiências públicas, mas sempre defendi desde o primeiro dia do meu mandato nesta casa, que é justamente a parceria com as nossas universidades e as nossas faculdades. Quantas e quantas pessoas, homens e mulheres, se formam, e também conversava com o Dr. Magno sobre isso, ele relatando a experiência do trabalho voluntário nos Estados Unidos, quantas e quantas pessoas se predispõem até para concluir o curso, até para entrar no mercado de trabalho com mais experiência. Quantas e quantas pessoas se predispõem a trabalhar de forma voluntária, que pode ser muito bem firmado um convênio entre o poder público e as nossas universidades. Defendo muito a descoberta de novos talentos, de pessoas que não têm um apadrinhamento político, de pessoas que não têm costas largas por amizade com empresários fortes e não têm oportunidade de crescer na vida dos mais diversos segmentos. E é este o dever do parlamento, seja ele municipal, estadual ou federal. É estimular, é trazer para a sociedade este debate, dentre tantos outros, mas não somente trazer, apontar as soluções. Se Salvador conseguiu, em um caso específico, se Sorocaba conseguiu, em um caso específico, se Ceará-Mirim conseguiu, em um caso específico, por que Natal também não pode conseguir? Por que nós não podemos, e aqui certamente vamos ouvir informações estatísticas sobre o consumo de drogas no município de Natal, nós vamos sair daqui com um pé de apoio para as próximas reuniões, para que nós possamos realmente ter um compromisso verdadeiro, firme, no desenvolvimento de políticas públicas integradas e com continuidade. Porque esse é também outro problema. Muda um gestor, elimina tudo que o anterior fez. Isso no Brasil é assim. Governo municipal, governo estadual e governo federal. Para imprimir a sua marca pessoal numa atividade que muitas vezes vem atingindo o sucesso que é a expectativa da sociedade. Então são todos esses pontos. Nós estamos aqui, por exemplo, falando de drogas, e para concluir de verdade, senhor presidente, vereador Aquino Neto, percebam que nessa pequena introdução que eu fiz nesse PowerPoint, eu citei drogas lícitas, citei drogas ilícitas, citei a questão de doenças que são ocasionadas em virtude das drogas. Daí a necessidade de política. Posso estar sendo repetitivo, mas esse é o meu objetivo com esta comissão especial nesta casa, é realmente para que nós possamos construir políticas públicas consistentes para o combate às drogas no município de Natal. Gostaria de ler uma carta que eu vi na internet, que aliás já conhecia, que eu vou abreviar, até porque já falei um pouco demais, mas eu vou abreviar, mas uma carta de uma jovem de Florianópolis. Carta endereçada aos jovens e aos pais do Brasil. Meu nome é Patrícia, tenho 17 anos e encontro-me no momento quase sem forças, mas pedi para a enfermeira Dani, minha amiga, escrever essa carta, que será endereçada aos jovens de todo o Brasil antes que seja tarde demais. Eu era uma jovem sarada, criada em uma excelente família de classe média alta em Florianópolis. Meu pai é engenheiro eletrônico de uma grande estatal e procurou sempre para mim e para os meus 2 irmãos dar tudo de bom e o que tem de melhor, inclusive liberdade, que eu nunca soube aproveitar. Aos 13 anos participei e ganhei um concurso para modelo e manequim para a agência Casting e fui até o final do concurso, que selecionou as novas paquitas do programa Xuxa. Fui também selecionada para fazer um book na agência Elite em São Paulo. Sempre me destaquei pela minha beleza física.
Chamava a atenção por onde passava. Estudava no melhor colégio de Floripa. Tinha todos os garotos do colégio aos meus pés. Nos finais de semana, frequentava o shopping, a praia, cinema, curtia com minhas amigas, tudo que a vida tinha de melhor a oferecer às pessoas saradas, física e mentalmente. Porém, como a vida nos prega algumas peças, o meu destino começou a mudar em outubro de 1994. Fui com uma turma de amigos para o Oktoberfest, em Blumenau, Santa Catarina. Os meus pais confiavam em mim e me liberaram sem mais apego. Em Blumenau, achei tudo legal. Fizemos um esquenta, em um famoso barzinho da Rua 15. À noite, fomos ao Proeb e o Pavilhão do Galego. Tinha um show maneiro da banda Cavalinho Branco. Que sensação legal. Curti a noite inteira. Beijei uns 10 carinhas. Inclusive, minhas amigas colocavam chopp numa mamadeira misturado com guaraná para enganar os meganhas, porque menor não podia beber. Mas a gente bebeu a noite inteira e os otários nem perceberam. Lá pelas 4 da manhã, fui levado ao posto médico, quase em coma alcoólico, numa maca de bombeiros. Deram-me umas injeções de glicose para que eu pudesse melhorar. Fiz viagens alucinantes. Fumei maconha misturada com esterco de cavalo, experimentei cocaína misturada com um monte de coisa. Eu e a galera descobrimos que misturando cocaína com sangue, o efeito dela ficava mais forte. E aos poucos não compartilhávamos a seringa e sim o sangue, que cada um cedia para poder diluir o pó. O meu comportamento tinha mudado em casa. Meus pais perceberam, mas no início eu disfarçava e dizia que eles não tinham nada a ver com a minha vida. Comecei a roubar em casa pequenas coisas para vender ou trocar por drogas. Meus pais, sempre com muito amor, gastavam fortunas para tentar reverter o quadro. Quando eu saía da clínica, aguentava alguns dias, mas logo estava me picando novamente. Abandonei tudo, minha escola, meus amigos, minha família. E em dezembro de 1997, a minha sentença de morte foi decretada. Descobri que havia contraído o vírus da AIDS. Não sei se me picando ou através de relações sexuais, muitas vezes sem camisinha. Devo ter passado o vírus a um montão de gente, porque os homens pagavam mais para transar sem camisinha. Agora, eu estou internada. Estou com apenas 24 quilos. Horrível. Não quero receber visitas, porque não podem me ver assim. Não sei até quando vou sobreviver. Mas do fundo do meu coração, peço aos jovens que não entrem nessa viagem maluca. Você com certeza vai se arrepender, assim como eu, que percebi já tarde demais. Patrícia encontrava-se internada no Hospital Universitário de Florianópolis e a enfermeira Dana Elise, que cuidava de Patrícia, veio comunicar que Patrícia faleceu 14 horas mais tarde, depois de escrever esta carta. Portanto, esta é uma realidade que assola não somente os jovens brasileiros, mas assola os cidadãos brasileiros, os cidadãos norte-riograndenses, os cidadãos natalenses. E nós temos, como detentores de mandatos públicos, não somente o dever, nós temos a obrigação de buscarmos alternativas para que os jovens e os adultos do nosso país, do nosso estado e do nosso município não venham a perceber que já era tarde demais. Muito obrigado. O vereador Ney Lopes para reassumir a presidência.